Olá, meus irmãos. Estamos tendo problemas que não são da nossa alçada. As conexões nossas estão perfeitas, bem feitas pelo Maico, mas nós estamos tendo problemas lá da geração do Face, eu não sei porquê, mas nós vamos ser um assunto espiritual. Nós estamos no mundo espiritual e estamos trazendo revelações do mundo espiritual, coisas extraordinárias do mundo espiritual. E essas batalhas não me afetam absolutamente nada e não sinto nem tristeza. Eu fico feliz porque eu sei que nós estamos fazendo barulho no mundo espiritual. Então, tomando a sua apostila mais uma vez, eu estava falando que no céu houve silêncio por um espaço de meia hora, mostrando a dificuldade, né, que nós muitas vezes temos aqui na Terra, porque o pessoal fala alto, porque é muita festa. O céu é um lugar de festa, o céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de muita paz, mas também é um lugar de adoração. Então os 7 anjos, capítulo 8, verso 2, diz: vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, foram dados 7 trombetas. Então estava falando que os selos revelam os personagens dessa tribulação, os personagens que Deus, que está no controle de todas as coisas, irá usar durante esta tribulação. Então começa o primeiro selo, ele revela o anticristo, o segundo revela o falso profeta, o terceiro revela a fome, o quarto revela a morte, todos os elementos que Deus vai usar durante esse período. Então, esses 3 primeiros anos que o anticristo vai aparecer, ele não vai fazer pacto com todos. Ele não vai fazer pacto com todos. Ele vai fazer pacto com muitos. Muitos não farão pactos. Por exemplo, a Inglaterra quer mais saber do mercado como europeu. Ela disse: não, quero sair fora disso aí. Saiu e ninguém teve poder nenhum para obrigá-la a colocar. Se fosse Portugal, se fosse Espanha, não desmerecer nenhuma dessas nações, eles iriam para cima, iriam tentar impedir. Mas como é a Inglaterra, eles não vão fazer isso, jamais. Então, da mesma maneira, o anticristo não vai poder impor a sua autoridade sobre muitos, especialmente sobre os árabes, que não farão pacto com ele logo no início. Diz a Bíblia que ele vai ouvir os rumores do Oriente vindo. Então será na segunda parte dos 3 anos e meio que ele forçosamente terá que dar um lugar para eles do Oriente, né, para que saia deles uma autoridade da qual sairá, sim, o falso profeta. Eu digo sem medo nenhum para vocês que o falso profeta será islâmico. Ele tem ódio da igreja. Só que essa igreja que ele vai destruir, segundo ele, é a falsa igreja, que é o que está reservado para nós na próxima aula, que eu quero falar sobre isso, mas que é o sexto culto, né? Que nós temos 2 grupos ali. Mas hoje eu quero me atentar para isso, nesse momento. Quero atentar para isso e mostrar para vocês, Tiago Freitas, a importância que há. Nós compreendemos esses pequenos detalhes. Que esse 6º culto, que eu ainda vou falar, que fala sobre os capítulo 14, verso 1, diz assim: eu olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Alguém disse: pastor, o senhor escreveu errado na Bíblia. Não é Sião, é Sião. Aí eu dei uma risada e disse: não, tá certo. É porque ela é ontiçada, é onticada aqui. Você tem ali uma T-Z ou T-S, né? Sião, porque Sião é o nome de outro lugar e não tem nada a ver com a nação Israel. Quem entende um pouquinho de hebraico sabe de que eu estou falando. Então, ali ele mostra que em pé, capítulo 14, verso 1, no Monte Sião, com ele havia 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Quer dizer, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Esse grupo está aí e tem um número. Os mártires não têm número. Assim, a Bíblia diz assim, que é um número que não se pode contar, entre das tribos, língua, povo, nações. Mas quanto a esse grupo se pode contar, e são 144 mil. Mas eu queria que vocês mostrassem
para vocês mesmos, diante dos vossos olhos, olhando aí no texto, que é o 14:3, diz assim, ó, aí diz assim, com exceção dos 144 mil que foram resgatados da terra. Aí eles são chamados de primícias. Eles são chamados de primícias para Deus. É o 14:4. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, se primícias é 1%, então 10% seria 1.440.000, né? Então 10% seria. Então Deus vai pegar as primícias de 144 mil para projetar nela toda a nação futura de Israel. Então nós temos aí um exército que vai ter que ressuscitar. Nós temos uma primícia, 144 mil, 10% é o dízimo dessa nação, que é exatamente 1.440.000, e nós então temos o número 100% desse número, que seria 14.440.000. Desses 14.440.000, a metade vai ressuscitar, baseado no texto de Ezequiel capítulo 37, que eles vão ressuscitar. Esse povo vai ressuscitar. Então nós teremos uma nação fortíssima. Então teremos uma nação que começará no governo de Cristo com 14.440.000 pessoas que iniciarão o governo de Cristo na terra, dos que vão sair dessa projeção aritmética que nós temos de 144 mil, que são as primícias. Então Deus, pelas primícias, vai projetar o que ele vai fazer no total. Veja só, quem tem o Espírito de Deus para entender o que eu estou falando agora, entenda a importância desta palavra. Muito importante esta palavra. Veja como as primícias são importantes. Então Deus projeta a prosperidade de uma nação em cima da primícia. Deus projeta a prosperidade de uma empresa em cima da primícia. Deus projeta a prosperidade da família em cima da primícia. E Deus deixa isso aqui bem claro nesse sexto culto, e que eu estou emendando com o culto número 5, ou quinto culto. E voltando ao capítulo 8, quando ele fala que há um silêncio, que no verso 2 os anjos recebem as trombetas, que são diferentes dos selos. E falando aqui um pouquinho, não para falar especificamente, exclusivamente, que eu tenho desenhos lindos sobre as trombetas, mas para mostrar que os selos trazem os personagens e as trombetas trazem os sofrimentos que os personagens imputam sobre as pessoas. Isso aqui. E depois, no final, as taças, que são os elementos de juízo que Deus vai jogar em cima dos elementos que saíram dos selos. Essa é a revelação desse mistério dos selos, das trombetas e das taças. Ninguém será salvo no tempo das taças. Ninguém, porque as taças da ira de Deus serão lançadas sobre os elementos da ira de Deus, que mataram, que durante esse período de 7 anos executaram a sua maldade. Eu estava falando com um amigo meu na mesa, né? Porque eu vejo eles assim assustados. Ah, meu Deus, vai começar a grande tribulação, que será de nós, meu Deus, e tal. Aí eu parei e falei assim, rapaz, calma, calma. Só serão 7 anos. Serão 7 anos só. Não chega nem a 2 Copas do Mundo. Não faz tempo aí que o Brasil foi envergonhado aí, ninguém lembra mais como se lembrava logo, né? Aí quantas Copas já passaram em cima da Copa que aconteceu lá no Brasil? E passou rápido, por quê? Agora você está com medo, anticristo, vai ser muito rápido, né? Isso vai passar rápido, muito rápido, né? E nós vamos estar numa outra dimensão, não deveríamos de nenhuma maneira tomar o nosso tempo para se preocupar com isso. Mas é importante nós estudarmos, nós vermos. Então esse ponto, que é o ponto número, é o ponto 5º, que é parte desse grupo, é um grupo que só os anjos, os 7 anjos que assistem diante de Deus. E quem são esses 7 anjos que assistem diante de Deus? São os 7 anjos secretários de Deus, entre os quais está
Gabriel, né, que falou com Daniel. É este grande secretário que falou com Zacarias e fez com que ele ficasse mudo até o nascimento de João. É um secretário específico de Deus chamado Gabriel. E eles 7 recebem as 7 trombetas. Então veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Esse altar é um altar de incenso que fica diante do trono de Deus. O trono do Pai à esquerda, o trono do Filho à sua direita. Do trono do Pai, do lado das 2 oliveiras que estão ali, que elas representam o testemunho, que vão dar as 2 testemunhas, tá? Dali, então, nasce dali um pequeno rio, que passa por baixo do altar, desemboca na cidade, e começa o rio em espiral, dando volta, e sai nas 12 portas de pérola, e desembocam no Monte Sião, até lá embaixo, onde tem uma praia linda e maravilhosa, onde as águas desembocam de maneira extraordinária, e uma que é rodeada por árvores. E no meio dessas árvores existem alguns troncos. Uma terça parte dessas árvores, troncos cortados, porque cada árvore representa um anjo de Deus. E esses que estão cortados representam os anjos que caíram e que seguiram o luzeiro, o querubim, que era de grande confiança do ancião de dias. Então esse lugar ali é um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Fica lá embaixo, já não fica na cidade. A cidade está estabelecida em cima, a cidade está em cima desse monte. A cidade está em cima desse monte. Então lá embaixo, quando o rio que sai ele dá volta em espiral e vai saindo pelas grandes portas ou janelas da cidade, né, as portas, né, e as águas caem como cascatas lindas, irmãos, que vocês não têm nem ideia. Leia o livro Cavalo de Fogo. Livro Cavalo de Fogo, quem leu esse livro é muito abençoado nesse entendimento. Então ali embaixo tem uma praia linda, maravilhosa, e ali tem os animais de estimação. Os animais de estimação de Deus estão ali. Amém? Então, esse é um momento muito sublime, porque eles tomam pôs-se junto ao altar, verso 3, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, que deveria ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, eu estou agora não falando das orações devocionais, estou agora falando das orações proféticas que foram feitas desde o Éden até os nossos dias. As orações proféticas que foram feitas por todos os povos, que Jesus ensinou quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: vou ensinar para vocês essa oração, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, a primeira coisa que nós pensamos que é uma oração simples. Uma oração simples. Lídia, Robson, Carlos Renato, Vinícius Santos, Diego, né? Nós pensamos que é uma oração simples, mas não, ela é uma oração profética, porque ela é uma oração sabática. Ela é uma oração que clama pelo governo de Cristo na terra. Ó, venha a nós o teu reino, quer dizer, põe o reino de Deus na terra. Milênio é o reino, uma oração sabática. Venha a nós o teu reino, então o reino de Deus vem sobre a terra. Venha a nós o teu reino, venha a Cristo o Rei. Seja feita a tua vontade, né? Segundo a vontade que o Senhor tem realizado no céu, o Senhor também faça acontecer na terra. Que só a vontade dele seja feita. É o governo de Cristo na terra. Então, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Por quê? Porque em todos os lugares da terra, até as panelas de Jerusalém serão, de toda Israel, serão consideradas santas, mas em Jerusalém serão consagradas ao sacerdócio.
porque a nação inteira, não somente a tribo de Levi, mas a tribo de Naftali, Assé, todas as tribos serão transformadas em tribos sacerdotais, porque as nações virão à terra para trazerem o melhor das suas nações, da sua nação. O desejado da nação, que todo mundo diz que é Cristo, lá em Ageu, né, capítulo 2, que os pastores dizem que é Cristo. Não esquece isso. Alguém falou besteira. É o melhor da nação, o dízimo das nações, as primícias das nações, né? Tudo isso virá a Jerusalém. E as panelas de Jerusalém serão consagradas ao Senhor. Será a cozinha sacerdotal do mundo inteiro. Então, ele está pegando essa oração profética que foi feita, que nós fazemos: venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque nós vamos voltar a viver como Adão viveu no Éden. A primeira provisão que Deus fez para Adão no Éden foi prover a ele a árvore boa para se comer. Então Adão não trabalhava, não arava a terra, não cuidava do jardim pela comida. Ele não trabalhava para comer. A comida estava garantida para ele. Ele trabalhava por prazer, porque Deus distribuiu em todo o seu Éden vários tesouros para ele achar. E esse era o seu trabalho, encontrar tesouros. Por isso que ele disse que aquele que me agradar, eu farei que encontre os tesouros escondidos na areia do mar. Eu farei que encontre os tesouros escondidos na areia do mar e no mar. Farei isso. É um privilégio que você encontre tesouros que Deus escondeu para a sua família, que você tem que achar, e há métodos para achar, e há um modo, há leis para que você possa achar esses tesouros. Infelizmente não posso falar disso agora, mas é uma aula completa, né? Porque quando Adão foi para o Éden, foi para o lado de fora do Éden, ele teve que arar a terra e trabalhar por ela e derramar o seu suor para poder encontrar os tesouros, né? Os tesouros da sua vida. E em muitos deles, na maioria absoluta, jamais encontrou. Mas agora Jesus abriu um caminho novo e nós temos que voltar para o estado que estávamos no tabernáculo. Um caminho novo e vivo, e voltar à condição que nós estávamos. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia garante para nós, enquanto a gente procura fazer a tua vontade na terra. A posição da igreja na terra, nesse período, nós não vamos viver na terra, pisar nossos pés na terra para viver. Nós vamos pisar na terra para trabalhar em favor do reino de Deus como esposa do Cordeiro. Como esposa do Cordeiro. Esses 144 mil serão a projeção que ele fará das primícias, do dízimo de pessoas para chegar à plenitude. Então nós temos ali nós temos ali o homem, nós temos ali o efa e nós temos ali o homer. Nós temos as três medidas que Deus dá através da sua palavra para nós calcularmos de 1% de 144 mil até chegarmos a 1.444.000 e depois chegarmos a 14.444.000, que é a plenitude da terra, da nação na terra, da nação de Israel na terra. Isso é muito importante. Então, como ele está dizendo aqui que ele vai tomar esse incenso e eles serão derramados sobre o altar de incenso. Então esse altar vai queimar essas orações. Então aqui, o que vai acontecer a partir do culto número 6 para o 7º, para que nós finalizemos esse seminário que nós estamos ministrando no próximo domingo, se Deus quiser. Eu quero mostrar para vocês agora, nesse momento, que acontece isso dessas duas maneiras. Acontece isso de forma devocional, quando você ora, quando você está tocando. Quando você está tocando, você ali está tocando, você está chorando, você está derramando lágrimas, você está orando, elas choram, essas almas choram, derramam suas lágrimas. Os anjos estão ali, transformando aquela oração, aquele louvor, aquela adoração, está transformando aquelas palavras de adoração, as suas orações, em incenso.
Então, quando você ora profeticamente para que venha o reino de Deus, para que ele reine, para que ele destrua o anticristo, para que ele tenha vitória, para que ele estabeleça seu reino, você está orando profeticamente, então serão queimadas aqui agora, nesse capítulo 8. Mas as suas orações devocionais, elas são levadas pelos anjos no incensário que eles levam e colocam nas copas equivalentes às horas que você ora. Estamos na região do Brasil, os que estão aí no Brasil estão agora no ancião número 17. Daqui a alguns minutos eles vai passar a guarda para o grupo, o ancião 18, e assim vai. Porque através deles Deus tem noção do horário em que nós estamos na terra. Quando as orações devocionais são queimadas todos os dias, de 1 em 1 hora, Deus sabe quem está orando, o que ela está precisando, qual é a petição que ela faz, qual é a angústia que está no seu coração, qual é a sua solicitude, qual é a sua intercessão. Oh, aleluia! Elas são conhecidas. Davi disse: oh, sejam agradáveis as tuas narinas, as minhas orações. Quando você ora, a importância de você orar, a importância de você manter um sentimento contínuo na sua vida de oração, elas de louvor, né? De louvor cantando no seu coração, cantando, ouvindo músicas, louvando, adorando a Deus com letras bíblicas, com letras corretas de adoração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E então a sua oração é transformada em incenso. E diz assim que é muito incenso. Deveria ser oferecido na mente e coração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia diante da face de Deus uma nuvem de incenso com as orações dos santos. Então, a face de Deus. Então Deus conhece através dessa nuvem que sai do altar. Essa nuvem que sai do altar entra nas narinas do seu Deus Criador. E então ele responde com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essas são as respostas de Deus. Não é que Deus está zangado, chutando o pau da barraca, arrebentando como um velho esquizofrênico, doente. Não, Senhor. Muito sábio, inteligente, Senhor dos senhores. Bendito seja Deus, nosso Pai, respondendo. Anjo nenhum vem à sua presença fazer fila para saber o que ele vai fazer lá no Rio, que ele vai fazer lá em Londres, que ele vai fazer lá em Sydney, que ele vai fazer lá em Mexicali, que ele vai fazer lá em Campeche, que ele vai fazer lá em Santiago, no Chile. Não, ele não vai. Ele simplesmente fala e os trovões são as escritas da sua voz. E os anjos, de longe de onde eles estiverem, eles sabem o que eles têm que fazer a partir do momento em que Deus inala aquela oração e responde em trovões e trono. Meu Deus, eu gostaria muito que vocês aprendessem isso e entendessem que esse culto é um culto que gera resposta. As nossas orações geram respostas. Qual é a mensagem que nós temos para a nossa vida atual? Se nós orarmos, fabricaremos incenso e Deus narrará as nossas orações, nosso culto, e Ele dará a resposta. Menos de 1 hora você terá a resposta da sua oração. Se você acreditar e dizer: Senhor, estou pronto para receber a resposta da tua oração. Daniel, quando estava fazendo essa oração, o anjo disse: na mesma hora que você estava orando, as tuas orações foram ouvidas. E eu fui enviado para te trazer a resposta. Mas houve um principado que se interpôs para que eu não passasse. Mas quando você começou a orar, eu então tive força. Ele disse: ora, continue orando, para que quando eu volte, eu possa triunfar sobre esse principado. Então a importância de nós orarmos. Já oramos, mas pastor, já orei, então não tem que fazer mais nada, porque minha oração já foi respondida. O problema agora já não é mais a oração ser respondida. O problema agora é as barreiras espirituais, as barreiras no mundo espiritual, nas regiões celestes, né? Na catraca, que é uma catraca que vai, mas que não volta. É como uma catraca de bicicleta, o mundo espiritual. Então quem entende um pouquinho disso vai também entender o que eu estou dizendo. Então é necessário que você ore, porque a sua contínua oração, né? Senhor, os teus anjos agora são revestidos de força
para passarem as barreiras espirituais, para que as cadeias sejam quebradas, os jugos sejam desfeitos, Senhor, que sejam tirados os jugos e que a resposta, que os anjos tragam a resposta que eu preciso aqui à porta da minha casa e da minha vida. Senhor amado, eu quero abençoar os meus irmãos e eles possam fazer parte dessa cadeia extraordinária de igreja, que nós somos organismo que estamos dando fortaleza ao mundo de Deus, fortaleza aos que rodeiam Jericó ao nosso favor, ao cantar, ao tocar a nossa trombeta, para que as muralhas caiam, que o teu povo entenda que esse momento é um momento contínuo, que todos os dias acontece. Quantas vezes que os anjos voltam da sua casa e não tem incenso nenhum, que eles vêm à tua casa buscar incenso e você não tem fabricado incenso nenhum, não tem louvor, não tem nada. Você é um músico, mas não tem um instrumento na sua casa. Você tem um instrumento na sua casa, sabe tocar, mas não toca. Por quê? Porque você é identificado pelo instrumento que você tem na sua vida. E se você não toca esse instrumento, é como o pregador que não lê Bíblia, que o instrumento dele é a Bíblia, mas ele não lê, está ali na caixa. Você é músico, mas não toca para Deus. Ah, mas na minha igreja não querem que eu toque. Mas você não foi chamado para tocar na igreja, você foi chamado para fabricar incenso na sua casa. A sua música tem mais valor sendo tocada na sua casa sem plateia do que quando você pede aplausos para Jesus e que não é para Jesus. O aplauso é para você. Larga de ser hipócrita. Não peça aplauso. Um aplauso a Jesus, por favor. Não peça aplauso. Não peça aplauso. Não peça aplauso. O aplauso é para você. Então, meu amigo, isso aqui é para que nós possamos entender a importância da nossa conexão, da cadeia, da estrutura, da engrenagem que nós fazemos a cada hora, a cada instante. Os anjos subindo e descendo, levando incenso diante do Senhor. Os 24 anciãos estão esperando nas suas copas receber a sua oração devocional. E os 7 anjos de Deus estão esperando as orações proféticas. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos em plena, absoluta promoção. Ao adquirir um material nosso no meujesus.com ou no familyosana.com, é uma forma de você dizer assim: eu quero dar continuidade a esse ministério extraordinário que está alcançando milhares de pessoas entre as nações, levando o conhecimento da palavra, não somente da palavra falada, mas da palavra escrita. Por quê? Porque nós não temos nenhuma igreja, ninguém, nenhuma convenção, ninguém absolutamente se importa com isso, senão um grupo que cabe nessa palma da minha mão, um grupo de pessoas que não enche a palma da minha mão em contagem dos dedos, que nos ajudam para servir a Deus. Conto também com o Grupo 99, grupo do Projeto 99. Muitos deles já começaram a se manifestar, mas a maioria continua escondidinho como urso, comendo sozinho, sem dizer para ninguém onde é que eles estão comendo. Tem uns que dizem assim: Deus me revelou. Não adianta você falar nada disso, porque as pessoas sabem a fonte de onde você está comendo. E muitos são abençoadíssimos, mas nunca voltam para agradecer. Nunca voltam. Dificilmente voltarão. Porque se aconteceu com Jesus assim, quanto mais conosco, este diácono que vos fala. Que o Senhor vos abençoe, que vocês possam lembrar de nós, orando em suas orações, lembrando de nós, colocando no seu coração um desejo de nos ajudar a continuar nesta obra. Muito obrigado. Eu oro a Deus e abençoo por todas as pessoas que nesta semana puseram no altar de Deus um aporte, uma comunicação de amor para nos ajudar a enfrentar os grandes desafios desta obra. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Dá a eles saúde, abençoa-os e guarda-os, blinda-os por onde quer que vá. E que o Senhor os abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um resto de bom domingo na presença de Deus.